Olá, pessoal! Vamos hoje falar do fascismo, uma ideologia política que, se expandiu aí no século XX com Benito Mussolini na Itália. Mas a gente vai entender como que isso foi destrinchando aí. Para entender melhor, o Face, ele na verdade é um símbolo que tem origem lá no período romano, tá? E ele era um símbolo de poder. Então servia como uma harmonia, força, união, vida, morte, porque é o feixe de varas. Alguns trazem o machado. O machado é a representação da justiça e também da tortura ali. Lá no século XX, já no século XX, o Mussolini vai estar pegando, mas junto com um outro filósofo, que vai focando a vida nesse símbolo aí como o fascismo. Vamos entender como que isso vai desenvolver. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália fica com ódio da Inglaterra, porque no início, na Primeira Guerra Mundial, a Itália estava neutra. Ela estava para entrar na Tríplice Aliança do lado da Alemanha. Porém, a Tríplice Entente, a Inglaterra prometeu terras para a Itália. A Itália entra para o lado da Tríplice Entente na Inglaterra e no final da guerra não cumpriu com o acordo. Um colapso econômico pós-guerra, principalmente os países que foram mais atingidos é a Alemanha. A ascensão dos regimes totalitários vão surgir aí, o apoio a esses regimes vão ser de classe média e grandes empresários que temiam o avanço do comunismo devido à Revolução Russa de 1917. E aí os fatores que provocaram esse surgimento vão ser crise nas instituições liberais em consequência da Primeira Guerra Mundial. O povo não acreditava mais nos políticos, no parlamento, então precisava de uma pessoa com pulso firme que os liderasse. Desenvolvimento do espírito nacionalista, aquela paixão, aquele amor, aquele nacionalismo exacerbado. Grave crise social provocada pela crise econômica devido à guerra. E aí vai surgir em vários, na Espanha, Portugal, aqui no Brasil com Plínio Salgado, com as camisas verdes, a gente vai ver isso, lembrando que o Gustavo Barroso é o braço direito de Plínio Salgado e ele é um forte antissemita aqui no Brasil. O lema do fascismo é Deus, pátria e família. O Estado é absoluto, é coletivismo, controle total da economia, é livre. O indivíduo não importa, o que importa é o coletivo. E aí, Alessandro, que era o pai de Mussolini, ele era um ferreiro e ele tinha ideias políticas como ele era anarquista, socialista, republicano e sustentava algumas visões também de nacionalista. E Mussolini já era uma criança extremamente agressiva e violenta, tanto que ele foi expulso da escola porque ele apedrejou a escola uma vez após a missa dos monges. Ele com uma briga com um colega de classe, ele vai esfaquear esse colega, então ele apresentava já essa agressividade. O rapaz, ele vai fugir para a Suíça para não ter que se alistar no exército italiano. E aí ele foge, lá na Suíça ele vai ter contato com Vladimir Lenin e começa a ter forte contato com o movimento socialista marxista e também conhece alguns refugiados da Rússia e começa a ser influenciado por pensadores alemães como Karl Marx, Engels, Nietzsche, e lembrando que Nietzsche também vai ter uma forte influência nas leituras de Hitler também, a gente vai ver isso, tá? E ele vai ser preso por vários motivos, entre eles, ele incitava greves gerais, mas com violência. Ele acreditava que a mudança da sociedade seria a base da violência. Lembrando que a defesa sobre a questão do feixe, que era a liderança do feixe, era o quê? Que um indivíduo, ele é facilmente destruído, quebrado. Já o feixe coletivo, unificado, fortalecido, ele não é facilmente dobrado e quebrado. Por isso a defesa do coletivismo, tá? Ele vai participar, e quando na Itália acontece a anistia da deserção, o Mussolini aproveita isso, volta para a Itália,
vai se voluntariar para o serviço militar, serve por 2 anos, depois ele se envolve com o Partido Socialista, chega a ser relator de um jornal, o Avante. Ele começa a ter uma boa posição no partido e ele, por fim, ele é expulso desse Partido Socialista em 1914. Ele é acusado de indignidade moral e política pelo partido, porque tanto o partido quanto o jornal ao qual ele escrevia defendia uma pacificação, mas Mussolini queria a violência, a agressividade, que a Itália entrasse na guerra. Então, ele chegou a ser um dos principais dirigentes do Partido Socialista. Ele sai, cria um outro jornal e começa a incitar a violência. O Giovanni Gentili, ele se auto-intitula, é um escritor, e ele se auto-intitula filósofo do fascismo. Ele, influenciado por Benito Croce, é que vão estar escrevendo sobre o fascismo, se juntam ao Mussolini, eles vão apoiar Mussolini, porém Croce, na hora que vê que Mussolini está indo cada vez mais para a agressividade, para a violência, Croce se retira. E Giovanni Gentili vai apoiar o Mussolini até o fim. Inclusive, ele, junto com Mussolini, vai escrever A Doutrina do Fascismo em 1932. E aí, Mussolini vai criar a Falange, né, que é um exército de homens com camisas pretas, principalmente de ex-militares da Ardite. Ardite são membros de uma companhia que era a Companhia de Morte da Primeira Guerra Mundial. Era conhecido como ousados, porque eram grupos de homens que pulavam dentro das trincheiras apenas com um punhal. Então, assim, eram extremamente ousados. Junto desses homens tinham criminosos oportunistas em busca da fortuna fácil. E Mussolini vai cada vez mais se reafirmar através da intimidação e assassinato aos opositores políticos e sociais, além de fraudes e sequestros que cometia. A marcha sobre Roma para fazer uma pressão ao rei da Itália, Vítor Emanuel III, exigindo que esse o colocasse como primeiro-ministro. A partir daí, aí sim ele coloca o Partido Nacional Fascista, ele já tem uma posição e ele começa a agir. Ele vai fazer o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? É um acordo com a Igreja Católica, a qual ele vai permitir, né, territórios para a igreja, e a igreja vai deixar o fascismo avançar tranquilamente, até porque a igreja tinha medo do comunismo. Avançar. Lembrando que Mussolini era antirreligioso, anticristão, mesmo a mãe sendo extremamente católica. Ele vai fazer esse acordo com o Papa Pio XI. E o Vaticano se torna extremamente poderoso, um estado dentro de outro estado. Ele vai ter a própria moeda, o próprio exército, ele vai se tornar independente. É o Tratado de Latrão. Nada era mais fatal do que o avanço comunista. E Mussolini, o Duce, que recebe esse título como líder, vai criar também a Carta de Trabalho, que recebe o nome de Carta de Lavoro, porque é um documento no jornal chamado Lavoro. E aí, acredita-se que Getúlio Vargas teve inspiração na consolidação das leis trabalhistas de 1943 em cima dessa carta, só que a do Getúlio Vargas seria mais extensa. Entre os pontos que está nessa carta, tem: o fascismo reconhece as reais necessidades que deram origem ao socialismo e ao sindicalismo, dando-lhes o devido peso no sistema corporativo, em que interesses divergentes são coordenados e harmonizados na unidade do Estado. Os artigos da Carta de Trabalho, elas vêm trazendo a organização sobre o sindicato, da importância da organização do sindicato. O Estado fascista, um dos pontos que ele propõe é uma educação e uma instrução especialmente aos jovens, para instruí-los profissionalmente. E os principais fundamentos do fascismo, as características: nacionalismo exacerbado, totalitarismo, controle total do Estado,
unipartidarismo, não existe outro partido, o culto à personalidade, militarismo, uma valorização extrema ao culto da guerra, da violência, irracionalismo, é uma valorização dos instintos e não da razão. Autoritarismo e uma ação direta. Ação direta é que tomava-se as decisões e não se passava por eleições, por votações. As ideias se tornavam colaborações de classe, corporativismo, que foi dito, né? Capitalismo de Estado. O que seria o capitalismo de Estado? Ele designa mais em países socialistas, que a exploração dos trabalhadores via extração mais-valia. Só que isso é de capitalismo privado. No caso, seria o Estado que se transformaria o principal proprietário da exploração do trabalhador ali. Terceira posição, a posição política ultranacional, que ele tinha oposição tanto ao comunismo quanto ao capitalismo liberal. E o governo do Mussolini traz um forte preconceito, racismo contra o homossexual, ciganos, estrangeiros, porque tanto os ciganos quanto os estrangeiros, eles não vão contribuir com o Estado. Eles estão ali circulando, então eles não fazem parte do grupo, do feixe, né? O esmagamento de toda a oposição, socialista, liberais, democratas, e a censura de meios de comunicação era total. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que é muito bacana, toda forma de poder traz muito isso. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. É o que eu sempre falo, gente, a gente tem que reforçar, tem que lembrar da história, tem que se falar da história. E o fascismo, ele é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. É tão fácil ir adiante e se esquecer que a coisa toda está errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E muitas pessoas seguem aí o fascismo sem nem sequer saber mesmo o que é a base dessa ideologia louca. E o Mussolini, ele é morto em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, e junto com a amante, eles são pendurados de cabeça para baixo. O Mussolini é enterrado numa cova sem nome, só que os fascistas roubam o corpo dele e o corpo é recuperado, mas é mantido em esconderijo. Em 1957, os restos mortais são liberados para a cripta da família. E o mausoléu do Mussolini torna-se hoje um lugar de peregrinação para aqueles que são amantes do fascismo. Bom, a gente para por aqui e o que eu gostaria muito de pedir para vocês era que vocês, assim, escrevam aqui se a gente fala do capitalismo, do comunismo e do nazismo, ou se a gente fala do que os vovós e das vovós, no particular, as pessoas me relataram, que é a paixão por JK. E aí eu falaria de JK. Escrevam, participem e até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.